Olá, eu sou a Juliana Prado da CBN. E eu sou Estela Campos, editora de carreira do jornal Valor Econômico. E começa agora mais um episódio da nova temporada do CBN Professional, que é uma parceria da CBN com o jornal Valor Econômico. Aqui você encontra dicas sobre carreira, gestão e negócios para inspirar você. E nessa temporada tem uma novidade. Além de nos ouvir, você também pode nos ver daqui a pouquinho. Esse episódio vai estar disponível nas nossas plataformas digitais. Então, ajeite seus fones de ouvido, aumente o som do seu tablet, do seu computador ou da sua TV, porque a partir de agora nós vamos aprender muito por aqui sobre os novos desafios da liderança. E em pouco mais de uma década, a nossa convidada de hoje acumulou experiências das mais diversas. Ela teve uma infância com poucos recursos e foi uma das primeiras da família a se formar na faculdade. Ela é formada em administração pela FGV e tem MBA pela Booth School of Business, da Universidade de Chicago. Bom, na sua carreira ela trabalhou em bancos, em consultoria estratégica e liderou o lançamento da Sadia da BRF na China, como gerente geral da operação B2B. Ela foi parar na China porque antes disso ela fez um mochilão e se apaixonou aí pelo país. Decidiu que ia morar lá e estudar mandarim. Bom, ela também foi investidora na SK Tarpon e uma das sócias fundadoras da gestora de crescimento Camarupim, que é do Banco Pátria. E desde 2021, ela assumiu o cargo como CEO da Pet Love, uma das maiores empresas do setor pet no Brasil, com faturamento de 1,3 bilhão de reais em 2023. Na empresa, ela liderou a aquisição de diversas empresas do segmento e para falar justamente sobre esses desafios, a gente vai conversar agora com a Thalita Lacerda, que é CEO da Pet Love. Thalita, seja muito bem-vinda, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada pela oportunidade. Thalita, eu quero começar aqui a nossa conversa falando um pouco sobre a sua origem. Você veio de uma família simples, a sua mãe era empregada doméstica, o seu pai marceneiro, e você foi uma das primeiras pessoas da família a se formar na faculdade, né? Queria saber o que foi mais importante para você, assim, que pudesse mudar na sua realidade e chegar até onde você chegou. Eu acho que o que foi mais importante aqui, independentemente, né, das restrições e, poxa, foi difícil, né? O mindset, a visão na minha casa sempre foi uma coisa muito positiva. Então, assim, a minha mãe sempre me estimulou, né, a sonhar grande, né? Assim, sonhar não custa nada. Ela também é uma pessoa que sempre vê o copo meio cheio. Então, esse mindset positivo é uma coisa que eu trago comigo até hoje. Acho que isso me ajuda a ter muita resiliência, né? Então, acho que eu não estaria aqui hoje, as coisas não teriam sido do jeito que foram, acho, se eu não tivesse passado por tudo aquilo. Então, foi muito importante, assim, resiliência, saber valorizar, apreciar a vida, né? Assim, transformar cada dificuldade em uma oportunidade. E eu acho que o meu pai também, ele foi muito importante porque o meu pai sempre me cobrou muito academicamente também, sempre me estimulou muito a me desenvolver. Então era aquela coisa, eu chegava em casa, ele queria acompanhar a lição comigo. A barra sempre foi muito alta, né? Então se eu não tirava 10, era 9,5, não é 10. Então Uau! ele sempre me cobrou muito, me estimulou muito academicamente. Acho que isso também foi super importante. Eu acabei criando uma paixão assim por aprender, por estudar. Né, ter conseguido bolsa na escola onde eu estudei, enquanto criança, foi super importante, porque eu tive acesso a uma educação que, né, não era a realidade econômica da minha família. Então, eu pude tirar o máximo daquilo, né? Então, eu acho que, sem dúvida... Bom, você fez a GV, né, que é uma super faculdade aí, difícil, né, de entrar, difícil de ganhar a bolsa, difícil de ficar, né? Você depois seguiu carreira ali, começou, né, ir no mercado o mercado financeiro, né? Você passou 2 anos, né? Depois você foi para consultoria e tal. Eu queria que você contasse um pouquinho o que acabou te levando aí, primeiro para o mercado financeiro e depois, né, para consultoria, porque são, né, Sim. atuações um pouco diferentes. A passagem da GV também, ela é super interessante, porque a minha mãe, ela tinha conseguido emprego em uma empresa, né? Ela começou como secretária e aí ela via que os chefes eram da GV. Então a GV foi uma imposição muito forte da minha mãe, eu não sabia direito o que era. Eu falava, não, quero fazer direito, quero fazer jornalismo. Não, você vai fazer GV. Depois, você gosta de matemática. Assim, a administração nem é tanto matemática, ela inventava.
Então, isso foi super importante. Eu cheguei e, enfim, não tinha também tanta instrução. Aquilo foi um mundo totalmente diferente e muito rico para mim. E a escolha pelo mercado financeiro era porque eu vi o que os outros alunos, né, os melhores alunos, eles queriam estudar finanças. Você conseguir as eletivas de finanças era mais difícil. Eu falava, esse negócio deve ser bom. Uhum. E então todo mundo que quer trabalhar em banco deve ser bom. Foi meio assim, foi por acaso, mas no fim acho que é muito legal também. Foi um ambiente de muito aprendizado. Acho que uma base financeira, né? Todas as decisões que a gente toma em negócios, para o negócio ter uma perspectiva de longo prazo positiva, sem dúvida, o financeiro ele é muito importante. Então, foi uma escola importante. Só que pouco tempo depois, como o meu primeiro salário, né, era o salário que eu sonhava ganhar na minha vida, assim, já era mais que o salário dos meus pais, mesmo como estagiária, né, era uma realidade econômica totalmente Aham. diferente. A motivação puramente financeira, para mim, ela não cabia. Assim, né, eu cheguei lá já, como estagiária. Uhum. Gente, eu pago minhas contas, tá tudo ótimo, agora, né? maravilhoso. E então, a consultoria me brilhou o olho por uma perspectiva de poder aprender. Aquela história de você poder passar por setores diferentes, empresas diferentes e tudo mais. Então, isso me atraiu. Eu conheci alguns amigos que estavam lá aprendendo, então eu fui. Fui logo depois de completar um intercâmbio também, que eu fiz durante o período da GV para os Estados Unidos, que foi super importante porque eu tinha aprendido inglês estudando sozinha, né, traduzindo palavrinha por palavrinha, e um dos meus chefes no banco falou: "Thalita, se você não aprender inglês, você não tem futuro. E não adianta só você saber ler, tal, você tem que falar". Então Uhum. foi um passo importante também. Então eu fui, fiz esse intercâmbio e quando eu voltei, acabei indo para consultoria, né, fiquei a maior parte do tempo no BCG, no Boston Consulting Group. E foi um ambiente, atendeu totalmente às expectativas do ponto de vista de poder aprender. Assim, foi uma fase muito rica de aprendizagem para mim. E acho que amplia ali também essa questão, porque na consultoria você vai falar não só com indústrias diferentes, mas com desafios diferentes, né? Perfeitamente. Acho que E até descobrindo o que você gosta, e exatamente, desafios diferentes. Então, projetos de operações, de estratégias, de marketing, projetos de crescimento. E é interessante que alguns dos projetos que eu fiz, poxa, eu aprendi coisas que até hoje são úteis, né, no meu dia a dia na Pet Love. Então, foi muito incrível, assim, essa possibilidade de você aprender, Uhum. que o BCG me proporcionou. Thalita, você falou sobre intercâmbio, não foi um mochilão, foi um mochilão? Não, então, esse ponto de conhecer o mundo sempre foi um sonho muito grande, né, e claramente totalmente fora da minha realidade financeira. Então, pô, como eu já, né, ganhava dinheiro mais que eu precisava, todo o dinheiro que eu juntava era meio para viajar. Então, eu fiz um pequeno intercâmbio na Argentina para aprender espanhol, que era até mais barato. Aham. Falei, é mais Uhum. barato aprender espanhol, né? Tá ali, Argentina. E aí depois, acho que foi super importante, eu fiz um intercâmbio na época da faculdade, fiz alguns cursos na New York University, e aí aproveitei para aprender inglês. Então esse foi o primeiro intercâmbio acadêmico. E aí depois, eu fiz logo antes de começar no BCG, fiz um mochilão de 6 meses na Ásia, na Esse que a África. gente quer saber, É. né? Exatamente. Conta Você mais. você foi pra China, né? Conta um pouquinho dessa Isso. história. Então, poxa, eu estava com a oferta do BCG, tinha esse sonho de conhecer o mundo, tinha, né, um dinheiro guardado e fui. Então, eu trabalhei numa ONG na Tanzânia, foi uma experiência também muito incrível. E nessa época da minha carreira, eu estava muito na dúvida entre ir para o terceiro setor versus ficar, né, no for-profit. E então foi uma experiência muito rica, trabalhando num orfanato lá na Tanzânia. E aí depois eu fiz um mochilão, né, pela África, depois pela Ásia, e na Ásia passei pela China e fiquei super encantada. E frustrada, assim, porque eu fui para alguns lugares que as pessoas não falavam inglês, você não conseguia se comunicar. E eu fiquei tão, assim, eu fiquei realmente encantada. É um país, né, assim, super moderno e ao mesmo tempo com uma cultura muito forte e tal. E eu falei, gente, eu vou aprender chinês. Não sei, me deu aquela coisa, eu falei, eu vou aprender chinês. E aí, depois que eu voltei dessa experiência, eu comecei a estudar chinês e eu comecei a ir durante as férias para a China. Então, eu ia passar as férias na Beijing University estudando mandarim. Aí conhecia mais professoras, aí voltava, era 3 vezes por semana ali, 6 da manhã, uma horinha de Quantas vezes você chinês. fez isso de ir para lá? 2 vezes.
E aí depois as aulas, né, particulares, que também foram super importantes. E aí eu pedi para o BCG, eu falei, olha, eu quero ir para a China. E foi super difícil o processo de transferência. Quando o processo de transferência saiu, a BRF já tinha me convidado para me juntar ao time. Eu falei, poxa, eu tô indo para a China, eu tenho essa paixão, eu vou morar na China, eu tô animadíssima. E eu tô indo pelo BCG. E aí eles falaram, não, poxa, mas pô, a China é um país que vai ser prioridade para a gente. Vem fazer M&A. E aí eu falei, M&A, acho que não tem muito a ver comigo. E aí depois eles falaram, não, a gente quer lançar a Sadia na China, né? Você não Uhum. quer ir? Aí eu me encantei, até porque eu era super, né? Amava a marca Sadia, assim, achava uma super marca. Falei, nossa, que experiência diferente. Até então a BRF na China tinha uma operação relevante, mas mais de trading, B2B. Então eu fui levada para esse desafio, para ajudar o time lá a fazer esse projeto. E foi uma delícia, porque é um projeto também que me proporcionou poder conhecer muito da cultura chinesa. A gente viajou pela China, foram mais de 100 focus groups, foi uma loucura, assim. E muitas entrevistas para entender, né, o hábito de alimentação, né, dos chineses, foi incrível. E aí foi começar a desenvolver o portfólio de produtos e depois ali ajudar a liderar o crescimento, né, do nosso operação de B2C lá. Agora, a China, todo mundo, né, que a gente conversa, né, que já trabalhou na China, né, é muito diferente, né, culturalmente, até a maneira de negociar, de falar. Sim. Quais eram os maiores desafios para você? Conta aí umas histórias pra gente. É bem diferente. Bom, primeiro, assim, acho que eu morei eu viajava bastante, né, para todo canto na China. A gente tinha fábrica no norte da China. Era bastante importante também as relações públicas, então ter que ir para Beijing e tudo mais. Mas eu morava em Xangai, e Xangai é uma cidade em que a mulher é culturalmente forte, né? Então, acho que o primeiro barreira é você ser mulher. Acho que Xangai é um pouco melhor. Mas, sem dúvida, a barreira da idade era algo muito forte, né? Porque eu era super nova. Quantos anos você É, tinha? naquela época foi 2014. Para quem tá assistindo a gente, né, 2014. é assim, parece que a Thalita tem 20 anos, né. Ela Então ainda é nova, e ela gente. ainda é nova ainda. Eu tinha 28, É, 28. É. Então eu tinha 28 e então essa barreira da idade era algo bem importante, tanto, né, que eu chegava e falava assim: "Não, mas cadê?" Eu falei: "Não, sou eu". Cadê a pessoa, né? É. E então isso era um desafio. Eu acho que a questão da bebida também é uma coisa que, assim, eu subestimei o quão importante é, né, para você fazer negócio, né. Eles bebem Baijiu, que é um destilado super forte. Eh, e assim, eu tinha que levar gente comigo, porque assim, eu não conseguia, imagina, E tinha que beber. tinha que beber na reunião. O Uau. almoço, assim, era então essa questão também da bebida, Mas mesmo sendo mulher, você tinha que sim, beber. porque, tem uma questão de confiança muito importante, né, assim, a bebida entra, a verdade sai. Então, Ah, para você fechar negócio, para você ter então essa parte social, é. assim, não só nos almoços, mas depois isso, Aham. era um ponto bem importante, então super, né, diferente. A E co assim, um ponto interessante sobre a China, é um mercado muito grande, é um país continental e realmente é, mas ele é muito a cultura ela é muito diferente dependendo da cidade ou da região onde você tá, e Uhum. principalmente o hábito alimentar, né, que era o nosso foco, lá na BRF. Então era um desafio, assim, que não necessariamente o que você faz em Xangai é o que dá certo, né, Uhum. em outros lugares. Então foi muito aprendizado, foi muito legal. E a língua também, né, porque eu aprendi a falar chinês, mas meu sotaque era de uma criança, assim, de uma Aham. adolescente, às vezes errava o tom e tudo mais, mas era legal também quando você estava lá meio assim, eles falam: "Ah, que é essa gringa?" Eles falando alguma coisa, você entende, eles se assustam, ele: "Ah!" Eh, Isso é legal, não dá para falar mal assim, né. É, Ah, exatamente. tá. Era isso que eu ia falar da comunicação, né, porque a gente entrevistou na temporada passada o Jean Jereissati, né, da Ambev, e ele teve uma experiência também lá na China, e ele falou que a comunicação foi um problema, né, porque ele não falava e ele tinha um intérprete, mas aí tinha que ser muito direto, porque daí poderiam entender errado, então teve esse tipo de O ter o intérprete, ele é, falava que era uma questão para ele, era né. uma questão. Você já manjava, já ó a gente então, hã. falava, né, meu time,
com certeza todo o time local chinês, e falavam super bem inglês também, então com eles eu conseguia me entender, mas super me virava ali, me arriscava. Quer dizer que seu time todo era de chinês? Sim, tinham pouquíssimos brasileiros, dá para contar na mão, a maior parte eram chineses, acho que não dá. Para você entender o mercado local, você tem que Você estar tem ali, que né, ter, rodeado você de tem que estar ainda mais conectada num com. lançamento de produtos, né, de uma coisa nova ali, né. Sim. Interessante. E aí, depois dessa experiência na China, você foi fazer MBA, né? Queria saber o que que te motivou a buscar um MBA e que importância essa temporada nos Estados Unidos teve aí para você, para sua Legal. carreira. Olha, eu sempre sonhei, em poder estudar, assim, numa universidade de ponta, uma universidade, né, referência, assim, globalmente. Então acho que essa vontade de aprender, acho que foi o principal motivador, mas era um investimento alto, né, caro. E o que na época me fez pensar que valeria a pena é, poxa, poder ter uma experiência global, quem sabe abrir as portas, né, para minha carreira, para que minha carreira não necessariamente Carreira fosse uma carreira. internacional. Exato. Uhum. E então acho que esse foi o motivador e a experiência foi fantástica, né? A Universidade de Chicago é uma universidade de ponta e o curso de MBA, de Booth, ele é muito legal porque você pode customizar. Então, normalmente, os programas de MBA mais padrão, você tem o primeiro ano ele é fixo, né? Então, como eu já tinha estudado administração, já tinha trabalhado em empresas antes, poxa, eu não queria fazer o básico, eu queria Uhum. ir atrás das áreas, né, que me interessariam. E em Booth, você customiza o seu currículo. Então, eu fazia algumas aulas com PhD, eu pude estudar mais economia, estudar mais machine learning. Então, isso foi muito legal porque era muito útil, muito interessante. E foi super assim academicamente estimulante, é uma universidade assim forte academicamente, Uhum. então você tem, né, muito paper, trabalho, aquela coisa. Então, poxa, super útil para o meu mundo hoje, Pet Love, que é um mundo baseado em dados, assim, Uhum. até hoje eu volto nos materiais, eu troco com os professores, então, assim, academicamente foi incrível, né, ajudar a ter um toolkit de rigor analítico nas decisões. Então, adorei a experiência, sem falar os amigos, os contatos, e de fato, na época, se abriram uma série de oportunidades internacionais, então, se eu quisesse ter continuado nos Estados Unidos, tinha muita oportunidade bacana. É que aí depois, nessa época, né, o Pedro Faria, que depois a gente ficou sócio, me convidou para vir na época, para Tarpon, e aí eu gostei do desafio, da oportunidade e acabei indo, mas Na verdade, é uma pausa na carreira, né, para você se recarregar e abrir outros horizontes, né. Eu acho que o MBA tem muito essa função, né. tem. E é importante dizer que essa pausa foi providencial, porque nasceu minha primeira filha durante o MBA. Eu não estava Ah. esperando, Ixi, lá em Chicago, em naquele Chicago, frio, né. né, no frio. Ah. E então, poxa, não foi planejado, mas foi ao final ali do primeiro ano. Ela nasceu em 17 e no final de 17 e foi uma pausa providencial, assim, foi super legal. Acho que a maternidade muda muito a gente, né, assim, muda o senso de urgência, prioridade, visão de mundo e então essa pausa para mim foi importante para Helena chegar. Uhum. E aí, depois, né, você estava falando pra gente que você entrou na Pet Love, né? Na verdade, você trabalhava na Tarpon, uma empresa de investimentos, né? E você estava estudando o mercado pet, né? Isso, a gente começou a estudar o mercado pet na gestora. Legal. E aí você viu na Pet Love uma empresa como potencial para investir. Como é que foi aí? Como é que surgiu o seu interesse pelo mercado pet? A Pet Love na época estava procurando investimento, né, e eles tinham procurado a Tarpon. Meu sócio Pedro viu aquela oportunidade e falou: "Poxa, tem alguma coisa aqui, vamos estudar", né, e eu entrei nessa fase de estudo e a gente começou a desbravar o mercado pet. A gente ficou muito entusiasmados com o que a gente viu, que era um mercado grande, um mercado, impulsionado por tendências seculares, né, nossa mudança de hábitos em relação ao pet fazendo parte da família, o percentual de adoções crescendo, E a isso. pandemia no meio disso, fazendo as pessoas terem mais pets A ainda, pandemia né. acabou vindo depois, mas Foi de depois acelerou o negócio demais. A gente já tinha investido, a gente, concluiu o investimento em 2018, Uhum. e quando a gente viu aquele potencial e a Pet Love, eh,
sendo uma plataforma que estava lidando direto com os clientes, tinha um produto ali dentro que parecia ser interessante, que era a assinatura, e nesse contexto a gente fez o investimento. Esse mercado pet, quanto que ele movimenta no Brasil hoje? Ele é um mercado de mais de 50 bilhões de faturamento, isso aí incluindo tudo, né? A venda de produtos, venda de animais, venda de serviços. E no mundo, você tem uma ideia assim No mundo, aproximada? eu não tenho, mas o Brasil é o terceiro maior mercado do mundo. Uhum. Uhum. E é Interessante. uma fração do mercado americano, que é muito maior que o mercado brasileiro. Ah, que diferente, bem interessante. Não tinha isso na visão, no No radar. Brasil tem mais pets que crianças, Sim. então... É. Agora uma pergunta que não quer calar. Você tem pets também? Tenho a May. O que A que é? May, ela é uma mistura, né, de poodle, e a gente tem a May. A May tá com quase 4 anos agora. Ah, Ai, novinha ainda, É. novinha. novinha. Você entrou na Pet Love, foi um caminho ao contrário, né? Você entrou como conselheira da empresa, né? Isso. E aí, só que você foi uma conselheira, não ficava só sentada, você foi mão na Mão na massa massa. mesmo. Você Uhum. ajudou a transformar o programa de assinaturas da empresa, que passou de cerca de 30% do negócio para mais de 80%, né? Além disso, a empresa fez aquisições como a Dog Hero e também Vetos, né? Vetos, VetSmart. E como você faz para ter essa visão aí de longo prazo das mudanças que precisam acontecer? Legal. Bom, então, o trabalho, né, no começo eu era conselheira, e aí o meu trabalho foi ajudar o Márcio, que é o fundador, era CEO da empresa na época, um médico veterinário que começou a Pet Love, né? Então, o time da gestora estava a serviço ali do fundador para poder ajudar ele a construir ali nossa visão de futuro. A gente via muito potencial no mercado. E aí eu ia ajudando no que precisava, então, sem dúvida, a parte de planejamento e tudo mais. E o time da Pet Love já era um time muito especial, muito bom, né? E, assim, acredito aí o crescimento da assinatura muito mais ao time do que ao meu apoio individual. Acho que eu fui uma das pessoas contribuindo, mas é muita gente ali trabalhando e fazendo acontecer. E a visão, né? A visão estratégica que a gente construiu de forma conjunta, ela veio de um princípio pensando assim, o que pode dar errado? Né? E quando a gente pensava o que pode dar errado, a gente começava a se questionar como que a Pet Love pode ser diferente? O que a Pet Love pode ter que é difícil replicar? E nesse contexto, a gente criou essa tese da plataforma PET, do ecossistema PET, e a gente falou, poxa, o primeiro passo é trazer o médico veterinário para perto, porque o médico veterinário é que nem o pediatra do bebê, ele é super influente, né, no mercado PET. Então, a gente trouxe a VetSmart, que é a marca, né, uma das marcas mais amadas pelos médicos veterinários no Brasil. E aí a gente começou a construir a plataforma, a gente começou a trazer serviços, tudo para poder diferenciar essa experiência da Pet Love, né? E então a visão veio muito de como que a Pet Love pode ser diferente, o que pode ser difícil de replicar, como que a Pet Love pode ser melhor, e isso que informou ali a nossa estratégia. Agora, quando se passou ali de conselheira para CEO, isso foi em 2021, né? Isso. Foi bem no começo ali da pandemia das coisas, né? Isso, aconteceram. era 2020, eu pedi para ser um processo de transição longo, porque era um processo de transição muito importante, que é do fundador, né? Uma grande responsabilidade. E como é que foi? Porque assim, a gente conversa com várias executivas. Nossa, você já se sentia pronta para ser a CEO, para o Não. cargo? O que muda, né? Perfeito. Eu estava absolutamente apavorada, né? Quando eu entrei no processo, eu falei, olha, vai ser uma oportunidade de aprender. Tinha certeza que não ia ser possível. Tomei o maior susto quando, né, eles me falaram que eu ia ser CEO. O maior susto. Tanto que, assim, teoricamente era para eu ter entrado ali já no final de 20. Eu falei absolutamente não. Me dá 6 meses com o fundador, sem ninguém saber ainda que eu vou ser CEO, para conseguir fazer um plano, entrar, e me deu aquele desespero. Eu comecei a ir atrás, né, de amigos, mentores, para falar, me preparar, aquela coisa, você lê 100 livros, fica desesperada. E o começo, eu também pedi, depois que eu entrei, eu pedi para o fundador ficar comigo 6 meses. Poxa, Márcio, vem comigo nas reuniões. A gente tinha um combinado ali de good cup, bad cup. Ou de, poxa, você dá o feedback para mim depois, não para o time. Mas
Porque eu tava aquela coisa, eu falei, gente, a empresa pode explodir. E aí, depois de 6 meses que eu vi que a empresa não explodiu, eu falei, legal, tal. E aí, depois Agora vai. ainda, o business vai sendo legal, com o time, a construção, as coisas Eram vão... quantas pessoas quando você assumiu? Ai, não vou lembrar. Talvez eu peça ajuda. Mais ou menos Ai, aí, talvez 1.300 É bastante gente. pessoas. É bastante. Hoje a gente tá com 1.700 pessoas. E então foi um desafio, foi um frio na barriga e me sentia incapaz para fazer o trabalho. E aí eu É a fui. tal síndrome da impostura. É. Gente, executivas Exato. todas falam a Se a mesma gente coisa fizer um aqui. levantamento do Professional com as CEOs É mulheres, verdade. todas falam isso. Não, eu pensei em não aceitar. E quando eu falei pro meu esposo, eu falei, Thalita, se você fosse um homem, você não estaria falando isso. É claro que você vai aceitar, que coisa mais absurda. E, enfim, e no fim. Você fez algum... quando a gente fala sobre isso com as CEOs, né? Elas falam que fizeram trabalho de coaching, você citou mentoria, né? Com quem que você conversou? Bom, então, o chairman da Pet Love, que é o Pedro, meu sócio, foi o meu maior apoiador. Então, a gente normalmente separou um horário nosso ali para sessões de coaching e não falar só do negócio. Eu fui atrás da minha rede, mentores, CEOs de empresas maiores, menores, para poder trocar, né? Li um monte e depois comecei um processo também de coaching mais formal, que eu faço ali a cada 15 dias. E, enfim. E aí, esse feedback vivo com o próprio time também é muito bom para você ir aprendendo, se desenvolvendo e tudo mais. Papo aberto, transparente e tal. E eu acho que isso, sem dúvida, ajuda a gente A seguir, a né? seguir, a continuar se desenvolvendo, a melhorar. Você continua na Camarupim? A Camarupim, então eu sou sócia da Camarupim, ela foi vendida para o Pátria, né? Então hoje eu sou sócia do Pátria. Mas como é que você concilia tudo isso ali? Porque a Ah, gente sabe que você tem 2 filhas, você já sim, falou da 2 primeira, né? filhas e Mas tem amei. mais uma agora. Bom, obviamente, quando eu fui para a Pet Love como CEO, aí resignei de todas as minhas funções no fundo, então tenho uma participação mais passiva, 1.000.000% dedicada à Pet Love. Né? E, sem dúvida, aí, o maior desafio é conciliar a vida pessoal, esposo, minhas filhas, amei com o trabalho. Acho que esse é o grande desafio. Uhum. Bom, esse é o desafio que também, né, Juliana, todo Sim. mundo tem, né? Sim. Como é que você faz, assim, dentro da empresa? Porque a gente sabe também que você, como uma CEO, mulher, jovem, é o modelo ali para todo mundo, né, que está te olhando, para as outras, né, profissionais. Como é que você incentiva esse maior equilíbrio aí das pessoas, vida pessoal e tal, dentro da empresa? Bom, é muito desafiador, né? Eu acho que a gente tem programas, por exemplo, um programa de bem-estar, né? Incentivar as pessoas a fazerem exercício físico e fazer uma competição interna ali dentro. A Pet Love ainda é um ambiente bem flexível, né? Então, por exemplo, a gente tem um regime de trabalho híbrido, as pessoas vão 2 vezes por semana no escritório, exceto ali na área de tecnologia, que a gente está no regime remoto. Mas essa questão também da flexibilidade de horários, eu acho que é algo que facilita. A gente cobra as pessoas por resultado, né, e não por como a pessoa chegou no resultado. Claro que ela tem que respeitar os nossos valores, isso não é negociável, mas, enfim, o FaceTime, não importa. Importa, o resultado, o impacto que você está gerando. Então, acho que é um ambiente que tem bastante flexibilidade. A gente também tem programas de apoio à saúde mental e tudo mais. Enfim, as pessoas podem ter acesso a terapeutas. Mas esse é o tipo de apoio mais formal que a empresa dá. Mas é o que você falou, é uma questão de exemplo de como a liderança vive isso. Então, poxa, eu faço questão de tirar férias, de me cuidar e conversar com as pessoas sobre os desafios, porque, enfim, eles são reais, né? Agora, só para a gente fechar a questão negócios aqui. Pet Love, né, é uma nativa digital, né? E passou a investir também na expansão agora lojas físicas, né? E modelo de franquias, né? Então, como é que foi essa mudança de estratégia aí? O que que isso implica, né, na própria cultura aí da empresa? Você está falando que é, né, pessoal remoto, como que muda? A empresa, assim, eu acho que o principal motor aqui é
é uma empresa extremamente inovadora, muito ágil, né, em que as pessoas, a gente trabalha, né, com squads, com times, com metas claras, e essa mudança de estratégia, na verdade, antes dela teve uma mudança maior que, poxa, nós somos líderes no mercado de plano de saúde para pets no Brasil, o que exige, né, uma competência muito diferente de um varejista online digital, né. Então essa foi a primeira mudança, uma mudança muito grande, que envolve trazer talentos de fora, mas desenvolver o talento dentro da companhia para poder fazer parte desse novo mercado. Para a gente, a entrada no mundo físico é algo aí mais natural, para um player que já era tinha um comércio online importante. E muito da inovação, ela sempre parte do tutor, né, e do pet. Então a gente entendia, né, que os tutores que compravam na Petlove, poxa, eles estavam comprando ali, agendando a compra da ração, da areia, mas eles acabavam comprando, outras categorias, na loja física, né, Uhum. ou consumindo serviços na loja física. E muitos deles, às vezes, achavam que a gente tinha loja, porque o nome da marca é aquele nome que tá Uhum. ali, né, Aham. Petlove. E a gente decidiu fazer um experimento, entender como isso impactava o negócio, e a gente viu que o impacto foi positivo, então a gente entende que existe uma complementaridade do ponto de vista de experiência, Tá. para o cliente, né. E por esse motivo que, poxa, se é bom para o pet, é bom para o tutor, a gente vai e faz. Então acho que isso que explica aí a nossa entrada com franquias, com essas lojas de bairro. Uhum. É quase o acolhimento ali do cliente, né, É. porque, né, você às vezes falta, né, aquela experiência, né, da loja física também, né, você cria mais um vínculo Um ali, né, É. vínculo, uma experiência de tangibilizar a marca, tangibiliza. humanizar a Exato. marca. Uhum. A Pet Love, você até estava falando de plano de saúde, né? Você também contou aqui pra gente que a sua gestão, você trabalha muito com dados, né? Você mapeia e tudo mais. E como é que foi, assim, a entrada de vocês nesse ramo de plano de saúde para pet, né? Porque agora as pessoas estão, nossa, existe plano de saúde para pet, vou lá comprar. Como é que é a estratégia de vocês para tornar, né, essa marca aí como uma referência? Enfim, como surgiu toda essa ideia? Legal. Então o mapeamento da categoria, quando a gente estava fazendo o investimento na Pet Love lá atrás, a gente já tinha mapeado a categoria, né, e a gente viu que poderia ser uma categoria atrativa, mas a gente via que não tinha nenhum player que tinha tido tanto sucesso. E quando a gente estava fazendo um estudo, né, e o meu sócio Pedro, ele era um apaixonado já por essa categoria, "Não, temos que estudar, tudo mais", a gente acabou tendo uma conversa, né, com a Porto Seguro, e a Porto falou: "Poxa, por que que então a gente não faz isso junto? Eu tenho um negócio de plano de saúde pet aqui dentro, o negócio é pequeno pra gente, não faz sentido, vamos fazer junto". E aí a Porto se tornou investidor da Petlove, e assim inaugurou a nossa entrada na categoria. Depois a gente adquiriu uma outra empresa, que é a Nofaro, que era líder, de plano de saúde no Sul, e aí a gente começou a reforçar o time, migrar pessoas, né, que eram do e-commerce da Petlove para essa unidade de negócio, trazer executivos de fora, reforçar o time, colocar foco, melhorar o produto e depois começar a escalar, né. E as nossas metas nunca são metas só numéricas, financeiras, a gente tem metas de melhorar a experiência. E a gente começou essa jornada de melhorar a experiência do produto. E ela tá melhorando, assim, a cada mês, né, a satisfação do cliente, e da rede também dos nossos parceiros, e então foi assim que a coisa aconteceu. É, e também era espalhar, esse conceito, né, de plano de saúde para Exato, animais, que não era era uma novidade no É, Brasil, né, é, exato, assim, acho que exatamente. hoje já está mais disseminado, sim. mas era um desafio, né? Super desafio, é sobre mudar um hábito, criar um hábito novo. Em nosso favor, existe o fato de existirem os planos de saúde humanos, né, então o conceito de um plano para você ter acesso, né, aos serviços, benefícios de uma rede credenciada já existia, mas na categoria muita gente não sabia que existia ou achava que seria caro, então normalmente também para a gente escalar, a gente estuda quais são as objeções e aí a gente tenta trabalhar na nossa comunicação, cada uma das objeções, e isso ajudou muito a crescer, disseminar a categoria. Agora você comentou ali que a Porto Seguro tinha essa área, mas que não andava para frente. O que que dava errado antes que vocês consertaram ali nesse Eu acho que o primeiro ponto é foco,
né, então esse era mais um negócio pequeno dentro da Porto que é né, uma Mas referência não em só seguro. eles, eu tô imaginando assim, por que que esse negócio só chegou, né, Uma nesse coisa tão momento? Uma importante coisa Ma que lá fora, né, como você comentou, nos Estados Unidos já perfeito. era muito A grande. penetração hoje a Porque penetração nos Estados por Unidos, que 3 que no a gente Brasil. errava no Brasil? Eu acho que não tinha, ninguém dedicado, focado, e com uma mentalidade também de melhorar o produto, porque o produto ele precisava evoluir, melhorar, a experiência não estava legal antes. Então Uhum. esse também foi um cuidado que a gente teve de melhorar muito o produto, tentar achar o preço certo, os features que o produto tem que ter antes de escalar, né. E, bom, a gente nunca é satisfeito, a gente quer melhorar ainda mais, e vamos continuar melhorando, mas eu acho que é isso que faltava, né, você ter realmente um produto que ele é bom para a rede, um produto que ele é bom para o cliente, para o tutor, para o pet, no preço certo para escalar. E acho que isso né, qualquer problema tem que ter um time focado, recurso, se apaixonar pelo problema. Então acho que a gente se apaixonou pelo problema de como que a gente melhora esse produto, porque a dor estava lá. A maior dor de se ter um pet é como eu cuido da saúde do meu pet. Sim. E assim, amar o pet independe de classe social. Você tem Uhum. clientes, né, com plano em todas as classes sociais, né, então, era uma dor muito forte, e não tinha um produto para atender aquela dor, então acho que foi Uhum. isso. E ter as lojas físicas também impulsionou ainda mais essa categoria? Impulsiona também, porque, um fit também grande com o Pet Love é que a gente tá ali, né, a gente conhece os tutores, os pets, sabe o pet que não que tá doente e tudo mais, então a loja, ela ajuda também, no conhecimento da marca e, poxa, a marca tem plano, então a loja também é um canal em que os consumidores, podem Também podem contratar fazer planos. assinatura na loja. Perfeito, mas com certeza, como a Pet Love tinha uma presença online muito forte, online, né, o nosso cliente do Sim, e-commerce é o é o principal canal para a gente ter clientes. E eu queria saber, foi a primeira coisa que eu fiquei pensando, quem trabalha na Pet Love tem benefícios para os doguinhos e Tem. gatinhos? Sem dúvida. Acho que é legal falar que na Pet Love mais de 99% dos nossos colaboradores têm pets, né, então assim, olha só. a nossa galera é absolutamente apaixonada pela nossa causa, que é tornar o cuidado com pet simples e acessível, né, então como você simplifica a jornada, melhora e ao mesmo tempo ela é acessível para qualquer tutor. E então a gente tem uma licença paternidade, que é um tempo que o tutor pode tirar, né, o nosso colaborador para cuidar do pet quando adota um pet. A gente tem descontos, né, Eu quero saber, essa licença Adotta o na Pet Pet é de Love quanto tempo? Agora eu fiquei de curiosa. 2 dias, Ó. de 2 Aham. dias. E, descontos, obviamente, em todo o cuidado de produtos. E a gente dá o plano de saúde, né, então tem um plano de saúde, a gente dá ele para todo mundo, então a cobertura de saúde, da mesma forma que a gente oferece o plano para humanos, a gente oferece também para pets. Eu acho que esses são os principais ali benefícios, diretos, E de alguma forma isso até ajuda a melhorar o serviço de vocês, né, já que as pessoas que trabalham, né, utilizam, né? usam super, super, isso é incrível, vem muita ideia, eu mesma, às vezes, se eu sabe, Aham. todo mundo do time é aquela coisa trocando: "Pô, isso podia ser melhor, aqui deu problema, como é que faz?", isso é incrível. Mas a empresa também tem uma cultura de estar muito próxima do cliente, né, então, por exemplo, essa semana foram clientes lá na Pet Love conversar com a gente vai na casa do cliente, então, esse contato, assim, com os tutores é uma coisa da cultura também muito forte. São dados, né? Você vai lá fazendo seu banco de dados ali. Os dados mas assim, às vezes o dado ele te mostra um sinal, mas às vezes você conversando com a pessoa, ela te falando os porquês, poxa, dá tanto insight, né, pra gente resolver problema e melhorar a experiência, é muito rico. Legal. Bom, antes de ir para o nosso quadro de dicas, tenho mais uma pergunta. Você já comentou que a sua trajetória é resultado de muita sorte, mas também de mérito, né? Como a Uhum. gente ouviu aqui, toda a sua trajetória não foi fácil. E eu queria que você, o que que você diria aí que é preciso para conseguir aproveitar as oportunidades que aparecem? Perfeito. Eu acho que primeiro, ter resiliência, né, então não desistir, no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto obstáculo. Então acho que não desistir, ter essa resiliência é algo super importante. Eu acho que ter um mindset positivo, né, e construir o seu sonho, né, o que que é o seu sonho? Porque eu acho que
só você vai dizer onde você pode chegar, né? Não se limitar a uma caixinha ou aquela coisa de, pô, nasci assim, você assim. Então, o que que você quer pra você, né? E acho que o terceiro ponto é ralar, dar o máximo de si, né? A minha mãe sempre falava isso pra mim, assim, não importa ganhar, mas você deu o seu máximo. Então, assim, dar o máximo, eu sempre dei o máximo. No começo, poxa, quando eu não sei uma coisa, eu vou, eu estudo, assim, me mato, eu era a primeira a chegar, a última a sair. Então, assim, esse esforço, precisa também de um pouco de suor, né, assim, Aham. porque Nada até vem de graça, né? nada vem de graça. Até porque, assim, um dos grandes insights, eu sempre amei estudar, eu achava que era sobre ser inteligente, a parte intelectual, mas, poxa, a execução é tão ou mais importante do que, né, as Uhum. ideias e tudo mais. Então, acho que essa parte do suor também, ela é muito importante. Uhum. Isso aí. Perfeito. Bom, agora a gente vai para o nosso quadro de dicas. Thalita, eu queria que você contasse um pouco pra gente o que que você faz para desconectar um pouco do trabalho, dos dados, para cuidar um De pouquinho da tudo, sua, né, Lê? de tudo, para cuidar um pouquinho da sua saúde mental. Legal. Bom, final de semana a gente sempre tenta, eu, meu esposo, a minha família, as meninas e a May, eh, ir para natureza, né? Então, sair da cidade, fazer bastante exercício. Então, final de semana é um tempo ótimo. A gente corre, faz trilha, anda de bicicleta. Eh, então, acho que esse momento, final de semana em família, é muito importante, ainda mais porque eu não consigo ter tanto contato com as meninas durante a semana. Você Eh, não resolve problema de trabalho no fim de semana? então, eu resolvo, mas eu tento me organizar para que isso não seja uma rotina. Então, um final de semana ou outro é normal, assim, Uhum. às vezes tem que trabalhar, mas eu tento me organizar para que eu não precise, ou para que, sei lá, mais domingo à noite, né? Mas eu preservar o final de semana com a minha família foi algo assim transformador na minha qualidade de vida. Acho que durante a semana, assim, eu tento fazer exercício, os horários têm que ser horários malucos, aquela coisa, acorda às 5h30, porque senão não dá. Eh, dormir também, antes eu tinha aquela coisa, né, até para preservar o final de semana, às vezes dormindo muito pouco, putz, assim, isso me quebrava, não é viável, então dormir, fazer terapia e coaching essencial, eu vou intercalando terapia com coaching também, eu acho que essas são as principais coisas, assim. Que dá uma bela de uma base, né, É, para Sim. trabalhar, né. E você, bom, você contou aqui pra gente que você estuda bastante, lê bastante. Você tem alguma indicação de livro aqui pra gente? Sim. O livro que eu acho que foi super transformador para mim, de gestão de pessoas, ele até inspirou uma ação que a gente fez na Pet Love, que a gente deu ação para todo mundo, para 100% dos nossos colaboradores, chama A Arte da Possibilidade, Art of Possibility. Uhum. Eh, eu acho que ele toca muito nessa história do copo meio cheio, então tinha muito a ver, assim, eu acho um livro maravilhoso. Eu adoro os livros do Jim Collins também, Good to Great. uhum. Eh, a um livro que eu também achei muito bom, aquele, Hard Thing About Hard Things, acho que em português, O Lado Difícil das Decisões Difíceis, também é um livro muito, muito bom. E um livro maravilhoso de liderança é As 5 Disfunções das Equipes, The Five Dysfunctions of a Team. Eu acho um dos melhores livros, assim, de Ó, gestão de legal esse, hein? time e liderança. Interessante, essas dicas aí ninguém deu ainda, então É, anotem. boa, anota aí, pessoal. É. Bom, Thalita, para encerrar, você gosta de música? Tem algum cantor para indicar pra gente? Algum tipo de música, É, sei Ah, uma lá. música então, específica? eu amo música, todos os tipos. A gente gosta bastante de Bob Dylan, Queen, mas eu amo também MPB, acho que tribalistas, amo de paixão. Ah, Tem alguma preferida é, aí pra dos tribalistas, por a exemplo? gente pode 1 a 1. 1 a 1, Ah, beleza. Então a gente vai encerrar esse episódio com essa música. Thalita, eu gostaria muito de agradecer a sua Ah, eu que presença. agradeço. Espero que você volte mais vezes. Obrigada, obrigada, Thalita. Valeu, obrigada. super. A gente conversou com a Thalita Lacerda, que é CEO da Pet Love. Stella, te vejo no próximo episódio, combinado? Combinado. É isso aí, gente. Eh,